Gisele está fazendo 10 anos de TSX, que por sua vez está completando 30 anos, né? É engraçado porque a gente, quando a gente decidiu fazer esse encontro aqui para poder fazer referência a essas datas, né? Sobretudo aos 10 anos seus na empresa, a gente fica fazendo as reflexões aqui sobre essa jornada da gente, né? Porque na verdade é uma jornada, né? A gente é uma longa jornada, porque a vida é tão breve, né? Quando a gente fala 10, 30 anos. E é tão rápida. A sua entrada foi em março? Fevereiro de 2013. Isso. E aí eu vim te perguntando, né, sobre os momentos que você passou conosco aqui, como é que era quando você entrou, né? Eu acho que você lembra até melhor muita coisa do que eu mesmo, né? A gente naquela época tinha escritórios fora do Brasil, em Berlim, na Alemanha, em Xangai, na China, né? Em Miami, nos Estados Unidos, em São Paulo. No Brasil nós tínhamos escritório em São Paulo, no Rio, aqui, em algumas unidades dos clientes, como em Cubatão, né? Que a gente tinha um trabalho grande com o pessoal dos Minas, em Ipatinga, em Volta Redonda, lá com a CSN, Isso, né? tinha alguns. Em Barroso, aqui com o pessoal da Lafarge, Holcim, na época era Holcim, né? Isso. E ArcelorMittal lá no Espírito Santo, Cariacica, não foi? Exato. Quando eu vim para a TSX, eu tinha, há um ano antes, eu tinha saído de uma empresa que eu estava trabalhando para abrir um negócio que era uma loja de roupa, que eu abri até no Sion. E aí, eu abri durante o início do ano de 2012, e aí no decorrer do ano eu fui vendo, né, que não estava me agregando, não era o que eu queria, né, não estava tendo um retorno que eu estava de expectativa, e eu já tinha traçado que no final do ano, né, eu ia voltar para o mercado de trabalho. E como é que você veio parar aqui? Como é que aconteceu isso? E aí uma amiga, né, que me indicou para a vaga, né, e eu vim... Ela trabalhava conosco, não? Isso, a Bruna. Que era do financeiro. Tá. E aí com a indicação da Bruna eu entrei aqui, né. Então foi em fevereiro de 2013, né, que eu entrei. E vim, né, na época eu vim para substituir a Michele Pires, né? Que é uma grande profissional também, né? E aí ela estava saindo, foi quando ela resolveu voltar lá, né, para Corinto, né? Para a cidade dela. Para a cidade dela. E aí eu fiquei um tempo com ela, fazendo treinamento, e depois ela saiu. E na época eu vim pegando a parte do financeiro, né? E aí fui descobrindo os desafios aí do financeiro, de entender os processos, que é uma loucura, né? Que a movimentação era muito grande e a gente precisava resolver muita coisa, tratar muita coisa, então foi um desafio muito bom, né? Se a gente falar de fevereiro de 2013, provavelmente naquela época a gente devia ter algo em torno de umas 150 pessoas trabalhando, né? Era mais ou menos isso. Aí depois veio aquele momento depois ainda de inflexão, um né? maior, subiu um pouco. Isso. Né? E a gente tinha escritórios na China, né? Que você tinha que cuidar, né? O de gerenciamentos lá. A parte toda de suporte lá, de apoio ao pessoal que ficava lá. Tinha, né? Berlim a parte também, né? Na Alemanha. Berlim era um escritório que tinha mais autonomia, né? Era um escritório que a gente fazia mais, era operação cambial mesmo lá, e a gente não tinha muita demanda. Miami mas o de licenciamento, né, a equipe, né, do NCRE, né, da época tinha muito suporte, tinha quase que era diário, né, esse contato com o pessoal lá na China. Eu me lembro que a estrutura da China, na Ásia de um modo geral, mas talvez vai por esse gap cultural, eles dependiam muito, né, de apoio aqui nosso, né? Sim. Né? Era. Diferentemente de Miami e de Berlim, que já tinham uma autonomia, né, funcional lá, administrativa, financeira, mas a gente fazia os câmbios, né, as operações, né, remessa financeira, depois recebimento, né, dos dividendos, era uma época mais era remessas tanto de compra quanto venda. Afora todo o suporte para a área de diligenciamento e de coordenação logística, que era viagens, né? Isso. Os locais de pouso, né? Onde que ia ficar, hotel, pousada,
né? Eu lembro que era um volume... Era bem excessivo, assim. Aí a gente teve a inflexão do governo Dilma ali, 2013 para 2014, Copa das Confederações, manifestação de rua. Todos os clientes começaram a nos chamar para parar os projetos, literalmente todos, menos final de 2014. Não foi ali. Na verdade, esse chamamento começou no final de 2013, não para parar, mas assim, na verdade era para parar. Mas assim, o pessoal pedia para a gente reexportar equipamento que tinha vindo de fora, para que a empresa, no caso, por exemplo, algumas empresas reinvestirem em outras unidades de negócio fora do Brasil, né? A gente tinha casos em que eles queriam flexibilizar as aquisições, então a gente começou a auxiliar o departamento jurídico dos clientes, né? E aí, em 2014, parar mesmo. Né? Aí a gente teve que entrar naquele processo de downsizing, né? Isso. Né? Você passou por isso tudo, né, gente? Passei por isso tudo, é desafiador. Você lembra disso, dessa época também? Lembro. Detalhes. A gente saiu de 150 pessoas para 15, né? Num curto período. Num curto período de tempo. Quanto tempo deve ter sido? Uns 6 meses, 8 meses? Ou até menos. Ou menos, né? Ou até menos. Porque também tem umas coisas que a gente esquece. Em maio de 2015, que nós viemos para cá, né? Para a sede. Nova, né? É isso. E aí, quando nós viemos para cá, você lembra que a gente já veio fazendo downsizing? O escritório, a princípio, era o ideal, em termos de tamanho, né? Sim. E quando a gente mudou, ele já ficou ocioso. Exatamente. Né? Aí veio, né, a Fundação Dom Cabral para nos ajudar a fazer o turnaround, né? Isso. Ali teve um aprendizado grande também. Foi um momento também, que a gente, né, se fechou para, né, se estudar, reinventar. Mudança da marca, né? Mudança de marca, né? Então, Gisele já é companheira. Aprender outras, né, ferramentas para agregar. Né? Ali, você participou com a Fundação Dom Cabral de alguns exercícios muito importantes, não foi? Nós tínhamos, né, a orientação da Dom Cabral, que era, né, o GDE, né, o grupo, e tinha também o PDD, né, que é um, e teve algum programa de desenvolvimento. Teve algum momento nessa crise que você colocou em dúvida se você tinha feito o caminho certo ou não? Eu não acho que Agora nós estamos discutindo relação. Eu não acho que é colocar em dúvida, mas eu acho que todos nós tínhamos um sentimento de uma insegurança e de incertezas, né? Que era um momento que a gente estava vivendo. Então, assim, para quem entrou na empresa com a empresa com 150, chegou a 180 funcionários, e de repente ela vai para 15, depois ela ficou com 7 pessoas. E um período longo, né? Assim, Sim. Anos, né? Um ano, 2014, 15, mexe 16. Um pouquinho com o psicológico, mas assim, aquele, como a gente falava, o núcleo duro, né? A gente acreditava realmente, né? E a gente trabalhou, estudou, se desenvolveu dentro dali pra gente crescer, né? Que é interessante. Para colher frutos. Que é interessante a gente contando isso, é porque a gente mostra, assim, na verdade a gente fica se autoavaliando, né? Como que é o crescimento, como que é o apogeu, depois como que é a resiliência que você tem que ter para enfrentar esse decréscimo, né? E depois ficar estagnado lá embaixo e ter que reinventar, né? Porque eu me lembro, você deve lembrar disso, quando os mercados nos quais a gente atuava, sobretudo siderurgia, mineração e infraestrutura, foram, né, um ponto de investimento zero, né? A gente tentou ir para o setor de óleo e gás, energia e óleo e gás, e aí todo mundo com quem a gente conversou no Rio de Janeiro foi preso porque veio Lava Jato e tudo, a gente viu que não daria para fazer essa migração, né? Exigiu mais resiliência ainda, porque aí de fato a gente ficou sem mercado, né? Sim. Mas aí você vai lembrar que uma das coisas que a Fundação Dom Cabral nos trouxe, e foi muito bacana nesse sentido, foi a necessidade da gente diversificar, verticalizar mais a nossa oferta de serviços com as unidades de negócio, e aí veio a mudança de marca, e aí veio a criação das outras unidades, TSX Engineering, TSX Invest, até a TransAex transformando a TSX Advisors, né? E agora, mais recentemente, a TSX International, né?
Quando lá em 2013, quando eu entrei com o desafio realmente de ficar no financeiro, e aí eu me deparei com que a gente estava com a parte contábil muito atrasada, né? E era uma demanda que a gente precisava realmente sanar, né? E aí foi um dos primeiros desafios que eu tive. Então, assim, passei muito tempo para tentar reestruturar. Na época a gente estava trabalhando com implantação do sistema, atualizando, né, colocando a parte contábil em dia, além de ter o dia a dia, né, ali em paralelo. Então era um desafio muito grande e tive ajudas, né, da equipe, a ajuda da equipe de TI, até da contabilidade, né, também. E com isso, né, a gente conseguiu, né, colocar em dia. E depois que veio essa parte, né, da crise mesmo, que a gente, né, teve essas mudanças que a gente já citou, aí foi um momento que a gente estava, né, se preparando mais para reestruturar a empresa de uma forma geral e também toda a visão, né? E aí em 2019, com a unidade da Engineering, né, que foi em maio de 2019, voltou o turbilhão. Voltou de uma hora para outra também. Então, da mesma forma que a gente teve a queda, né, voltou a subir, foi bem. E aí agora o desafio é colocar realmente, reestruturar a área administrativa, reestruturar o financeiro, que a gente saia de um administrativo, um financeiro operacional e vai para mais estratégia, né, que a gente consiga dar um suporte melhor, com uma agilidade melhor. Então, essa é a batalha dos próximos anos aí, que a gente consiga realmente trazer, né, não só para uma unidade, para todas as unidades do grupo, né? E em termos de maturidade pessoal, como é que você passou a se enxergar? Como é que você enxerga, na verdade, essa jornada, né? A Gisele que de 10 anos atrás e a Gisele hoje, profissionalmente. Pois é, a idade ela é boa, que ela te traz muito conhecimento, né? E a gente aprende a relevar e a entender a importância de algumas coisas, né? Então, assim, eu era muito mais tupetuda, eu era muito mais, né, ansiosa em questão de resolver, de colocar as coisas para funcionar. E hoje eu entendo que existe um processo, né, que a gente precisa seguir, que a gente precisa entender melhor. Então, assim, nossa, a evolução, acho que da Gisele foi também, assim, gigantesca em questão disso, né. Expectativa de futuro, Gis, os próximos 10 anos? Pois é, se não tanto, os próximos 5. A minha expectativa é que a gente realmente saia, né, em profissional aqui, que a gente consiga realmente evoluir para, junto com a minha equipe, né, da área administrativa e financeira, que a gente consiga evoluir em questão de trazer mais estratégia para a área e que a gente consiga realmente crescer juntos, né, para todas as unidades de negócio e que venham outros desafios de outros aprendizados aí, né. Em suma, eu acho que assim, e você sabe porque o dia a dia nosso é sempre esse, né? Mas assim, o que fica mesmo, eu acho que é sempre um agradecimento, sabe? Assim, pela companhia, né? Pela confiança, né? Que você sabe muito bem da confiança que a gente deposita em você e você deposita em nós, né? Eu acho que isso é fruto dessa simbiose, né? Que acontece naturalmente, né? A gente tem dito aqui que é muito melhor você contratar pessoas que têm de confiança e que possam evoluir tecnicamente do que o contrário, né? Um bom técnico que, na verdade, você não sabe em que medida você pode contar com ele, né? Eu acho que o coroamento desses 10 anos, ele se faz com o reconhecimento dessas duas virtudes, confiança e companheirismo, que é mais ou menos a mesma coisa, né? Aliás, confiança e companheirismo, que é um viés, e essa contribuição efetiva nas entregas, né? Porque as contribuições que você deu até hoje são ímpares, né? Razão pela qual esse reconhecimento muitas vezes nem é falado, ele é mais tácito, né? Mas é um reconhecimento no dia a dia, à medida em que vai se dando mais
criando-se mais expectativas em relação às entregas, entregando mais responsabilidades, né? Que eu acho que é o propósito, né? A gente Sim. tem isso de forma muito clara, né? E é engraçado que às vezes as pessoas, né, que não convivem com o grupo TSX perguntam muito assim: nossa, mas vocês são muito próximos dos CEOs da empresa, dos diretores, vocês saem para beber, vocês conversam, vocês brincam, tem uma intimidade que às vezes as outras empresas não têm muito isso, né? Tem um nível hierárquico ali muito definido e que não tem esse convívio, assim. Mas realmente a gente traz aqui, né? A gente tenta trazer um convívio familiar, um convívio de respeito. É da cultura. E é uma coisa que todo mundo percebe, assim, de fora, assim, comenta que é uma coisa muito positiva nossa, né? Do grupo, realmente. E sempre foi assim, né? Sim. Mesmo depois dessa inflexão, quando a gente retorna, sobretudo com a TSX Engineering e agora com as outras unidades, a gente é uma cultura mesmo, né? Que acabou... E ter a turma sempre saindo para almoçar junto, às vezes você vai lá no restaurante porque é tanto de gente, assim, já... Então, assim, é porque realmente a gente é muito... Festa de fim de ano, quadrilha, né? Então, assim, isso é um ganho que traz, né, pra gente aqui e é gostoso, né? Então é o que faz a gente querer ficar mais também. É isso mesmo.